ser criança é ser inédito no mundo, é ser sonhador e desbravador a todo tempo. E com essa citação nós abrimos o programa de hoje, Café com Poesia, e vamos conversar, dialogar com o autor deste livro. Um dos, na verdade. Um dos autores, né? Os Segredos da Infância. Os Segredos da Infância, esse aqui foi o seu primeiro livro, Luiz Cleison. Muito bem-vindo ao nosso programa. Uma satisfação recebê-lo aqui. Satisfação muito maior é a minha, de estar aqui partilhando com você, Chico, sobre essa experiência que foi o livro Os Segredos da Infância em minha vida. Uhum. Como é que iniciou assim a sua vida literária? Olha, Chico, desde muito cedo em São Luís, onde eu cresci, eu recebi forte influência de minha mãe, que é professora, e durante muitos anos foi professora de língua portuguesa lá em São Luís do Quitunde. Então, sobretudo quando eu fazia alguma traquinagem, alguma coisa de errada, a minha mãe me dava como castigo a leitura de um livro. E então eu tinha que ler um livro. Quando ela chegava em casa, ela fazia algumas perguntas sobre a leitura que eu fiz. Então, na infância, eu recebi essa carga, essa forte influência de minha mãe. Já na juventude, na adolescência, eu decidi ir para o seminário, onde passei 3 anos, e lá recebi uma educação da Arquidiocese de Maceió, uma educação muito criteriosa. Depois decidi sair por decisão própria e iniciei o curso de Direito no SESMAC, onde permaneço até hoje, e lá conheci o meu mestre, né, o meu inspirador, que é Marcos Vasconcelos Filho, que é membro do Instituto Histórico aqui de Alagoas, da Academia Alagoana de Letras, e ele ministrando a matéria de Sociologia Jurídica, ele me deu essa contribuição literária muito forte, essa influência muito positiva, que foi a partir de então que surgiu o artigo que foi publicado aqui nesse livro, Cultura Popular, o artigo sobre os patrimônios vivos do estado de Alagoas. Então, basicamente, o que eu sou hoje, a influência que eu recebi literária, é fruto de todo esse histórico. Uhum. Que é muito interessante essas histórias. Você passou um período no seminário. 3 anos. 3 anos. Lá estudou psicologia, filosofia. Psicologia, filosofia, sociologia. Teologia, né? Não, teologia não, porque na verdade eu iniciei o curso propedêutico em Palmeira dos Índios, depois fui transferido para o Seminário Maior, aqui em Maceió, onde estudei filosofia. Não cheguei a iniciar o curso de teologia, mas iniciei filosofia. Uhum. Isso lá em Palmeiras dos Índios, né? Não, em Palmeira dos Índios eu iniciei o curso propedêutico, né? Onde eu estudei as matérias chamadas propedêuticas, língua portuguesa, latim, metodologia científica, história da igreja, entre outras coisas. Filosofia mesmo, eu estudei no Seminário Maior aqui na Arquidiocese de Maceió, em Maceió, na capital. Uhum. E aí, como surgiu a ideia dessa parceria para vocês escreverem juntos este livro, Os Segredos da Infância? Na verdade, eu sempre sou amigo pessoal, particular de Anobelino, que é de São Luís do Quitunde, é meu conterrâneo e grande amigo. Então, desde a adolescência, nós sempre fomos muito amigos, estudamos
o ensino médio inteiro no Colégio Padre José de Anchieta, lá em São Luís. E aí, depois eu fui para o seminário, ele foi cursar filosofia na UFAL, mas mesmo eu estando no seminário, existia esse vínculo de amizade, essa comunicação. Então surgiu a proposta de lançar, de publicar um livro de cartas entre amigos. E então surgiu a ideia dos segredos da infância. Passou um tempo para essa ideia amadurecer, né? Eu tive que sair do seminário para a gente dar assim um impulso a essa ideia, a essa proposta. Então, assim que eu saí do seminário, nós decidimos dar continuidade a essa ideia e, enfim, tudo se consumou. Nós publicamos o livro, lançamos o livro e está aí essa obra. Uhum. Então, o livro, o ano que você lançou, qual foi? Foi em 2015. 2015. Então, há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás. Uhum. E de lá para cá, então, o livro tem saído? Vocês têm? Sim, graças a Deus nós tivemos a oportunidade, por exemplo, de lançar o livro não somente na nossa cidade de origem, que é São Luís do Quitunde, bem como também na Bienal do Livro. Nós apresentamos esse livro na Bienal em parceria com a Biblioteca Estadual. Uhum. E nós divulgamos em outras cidades também, sobretudo aqui no litoral norte de Alagoas. Divulgamos no SESMAC, o SESMAC, a instituição a qual eu pertenço, fez uma divulgação do livro. Então, é um livro que eu posso dizer, hoje está bastante conhecido e teve uma aceitação, graças a Deus, muito boa. E a intenção de vocês construírem, realizarem outra parceria para escrever mais coisas, ou você está no caminho mais solo agora? Existe sim a ideia de, quem sabe, publicar outras obras, mas particularmente hoje eu estou num caminho mais solo, né? Por exemplo, o artigo sobre os patrimônios vivos do estado de Alagoas, publicado neste livro Cultura Popular, ele foi escrito por mim, né? Obviamente eu recebi toda a instrução, todo o suporte, toda a orientação, como eu já disse, do meu professor, o Marcos Vasconcelos Filho. E hoje eu escrevo para uma coluna no site Ala Norte Notícias, do norte aqui de Alagoas, e escrevo especificamente sobre o folclore do litoral norte. E eu sigo, portanto, um caminho mais solo. Uhum. Como é essa experiência, você primeiro como um escritor de ficção e tal, e depois você partindo para um lado mais de pesquisa, como é o caso desse trabalho que você foi premiado. Então, como é que você se sentiu como um pesquisador de um tema que são situações minuciosas? Você vai pensar aqueles patrimônios vivos de Alagoas, então pessoas que têm uma história voltada para a arte, para a cultura, né? Sim. E então socializam saber. E como foi que você penetrou nessa área? Eu conheço, aqui teve no programa, o Olegário Venceslau. Olegário. Que também fez um livro voltado para os folcloristas do Nordeste. Sim. Ele também é um pesquisador da cultura popular, né? Aí, então, como é que foi essa iniciativa? Você baseou-se em quê? Inspirou-se em quê para você ir buscar essa? Primeiro, só a título de esclarecimento, Os Segredos da Infância não é um livro de ficção. É um livro de situações concretas, de acontecimentos que realmente existiram em nossas vidas, de modo especial em nossas infâncias. Olegário, de fato, é um grande pensador, um grande historiador. Eu quero a Olegário muito bem.
é uma pessoa maravilhosa e que de fato também dá a sua contribuição ao folclore do estado de Alagoas, especialmente pesquisando sobre os acontecimentos de Champreta e Viçosa. E essa questão, essa ótica de pesquisa surgiu mesmo dentro da academia, dentro do SESMAC, com o professor Marcos Vasconcelos Filho. Eu, quando iniciei Direito no SESMAC, eu já trazia uma carga muito grande de pesquisa e de estudo do seminário, mas eram estudos voltados especificamente para a filosofia, né? Esse estudo mais histórico, eu nunca tinha parado antes para apreciar. Então, eu acabei recebendo essa influência de Marcos e foi a partir de então que eu iniciei os estudos, as pesquisas e acabei me apaixonando. Foi de tal modo que eu não consegui mais regressar. Eu disse, não, agora, já que eu iniciei, estou apaixonado, estou fascinado, eu vou dar continuidade, não vou deixar que essa faísca que Marcos acendeu dentro de mim, ela se apague. E eu vou dar continuidade. E graças a Deus recebi dele todo o apoio, recebo até hoje, para mim é um amigo que um ser humano espetacular, que eu não sei definir. O que é que você relata especificamente nessa obra, nesse livro? Do livro... Deste que você fez Cultura sobre Popular. Cultura Popular. Então, o Cultura Popular não é um livro meu. Nós concorremos, os escritores, a um edital. Eu fui um dos vencedores desse edital, falando sobre os patrimônios vivos do estado de Alagoas. E no livro, salvo engano, tem duas outras obras. Uma sobre cordel e outra sobre teatro. Obras não, artigos, na verdade. Então, o que eu falo no meu artigo sobre os patrimônios vivos é dessas figuras tão importantes para o estado de Alagoas, né? Os nossos mestres, as nossas mestras, que são as pessoas que preservam a cultura popular, o saber popular, as tradições, as manifestações folclóricas. Então, na verdade, quando eu iniciei a proposta deste artigo, eu pensei falar sobre o patrimônio vivo numa dimensão mais jurídica, pelo fato de eu ser acadêmico do curso de Direito. Mas não tem como falar de patrimônio vivo somente de uma dimensão jurídica. É preciso, quando a gente inicia uma reflexão sobre os patrimônios vivos, a gente entende a contribuição que eles dão à nossa sociedade para preservar a nossa cultura. E a nossa cultura, ela contribui para aquilo que nós somos hoje. Então, nós somos consequências de toda uma história, de toda uma contribuição folclórica. É muito interessante esse assunto, inclusive está na época de a gente discutir mais profundamente, porque este ano nós completamos de emancipação política 200 anos, né? Fazendo uma reflexão sobre a identidade do povo alagoano. E é isso que a gente vai tratar no próximo bloco. Já que retorna, vamos tomar um cafezinho aqui no programa Café com Poesia e a gente já retorna dialogando, conversando com o Luiz Cleison para a gente falar especificamente sobre a questão da identidade cultural alagoana. Retornamos já. Então, retornando, nosso intervalo do programa Café com Poesia, e como a gente prometeu, no final do primeiro bloco, a gente vai agora tratar sobre a questão da identidade cultural alagoana, né?
É um tema maravilhoso para se discutir. Então, Sim. como é que você concebe, como é que você entende essa questão da identidade cultural alagoana, tomando como base esse trabalho que você fez sobre o patrimônio vivo daqui? Levando para uma dimensão mais geral, fala-se muito que o Brasil ele não conseguiu ainda criar uma identidade própria, exatamente porque recebeu muitas influências, sobretudo dos portugueses. E quando alguns sociólogos, alguns estudiosos falam sobre a questão da corrupção no Brasil, toca-se muito na questão de que o Brasil herdou isso, né? Herdou essa cultura, justamente da forma como ele próprio foi concebido, né? A invasão dos portugueses, a exploração, entre outras coisas. E muito se fala também, nesse sentido, de Alagoas. Alagoas, de fato, recebeu uma carga muito grande de Pernambuco, mas Alagoas tem, de fato, a sua identidade própria. E nós não podemos nunca nos esquecer disso, né? O coco de roda, por exemplo. O coco de roda é uma manifestação genuinamente alagoana, né? Então, Alagoas tem sim, Chico, a sua expressão. Alagoas tem sim a sua identidade, a sua peculiaridade, né? Que se traduz diariamente nas diversas manifestações populares e culturais que a gente pode encontrar desde o norte ao sul, ao sertão, enfim. Nos 4 pontos de Alagoas nós encontramos manifestações que fazem parte da identidade própria do povo alagoano. É que é muito interessante tudo isso. A identidade nossa, essa mistura que a gente tem. Essa miscigenação. Miscigenação, né? Perfeitamente. Porque temos o que aqui, os primeiros habitantes, os índios, os caetés. Então, a gente Caeté, é um povo diferenciado, né? Os caetés é um tipo de etnia, né? Que nós todos, alagoanos, temos no sangue, os caetés. Sim. Isso que é Então, depois chegam os portugueses, os holandeses, os negros que vieram de África e tal, para cá, e a gente é uma mistura de tudo isso, né? A gente tem dentro da nossa identidade cultural, acho que tanto das manifestações folclóricas, né? Bem como na nossa culinária, né? Da nossa dança, na nossa literatura, a gente tem essa mistura, isso que é bonito também, né? Não existe povo puro no mundo. Qual é o povo puro que existe, verdade. Né? Então, Dirceu Lindoso, eu lembro que ele fala em um de seus livros, inclusive eu faço essa citação em um de meus artigos, quando eu falo sobre o surgimento da palavra folclore, que vem do alemão Volkskunde, depois folklore, e eu concluo esse artigo falando sobre o que Dirceu Lindoso vai explicar sobre a etnologia. Não se pode conceber Alagoas sem analisar a sua etnologia, o princípio, a base, o fundamento do que somos hoje. Está nessa origem, nesse início, né? E eu falo também, eu sempre cito isso, não se pode falar de folclore hoje em Alagoas sem olhar para o litoral norte de Alagoas, sem olhar para Porto Calvo,
sem olhar para Maragogi, sem olhar para a matriz do Camaragibe, São Luís do Quitunde e os banguês. Os banguês das Alagoas, que Diegues Júnior, ele vai falar muito bem sobre isso. Então, hoje, o litoral norte de Alagoas ficou como um ambiente de exploração do turismo e se esqueceu um pouco da cultura que aquele povo é detentor, que está na essência daquele povo, né? E hoje se esquece muito de observar isso. O folclore, a cultura de Alagoas não faz sentido sem que nós voltemos o olhar para o litoral norte de Alagoas. E eu lembro que eu escrevi um artigo com base no livro de contos Dois Mundos, de Aurélio Buarque de Holanda, que, salvo engano, nós estamos comemorando 100 anos agora. Do Aurélio. E Aurélio Buarque de Holanda, como você sabe, ele nasceu em Paço de Camaragibe. Sim. No entanto, ele viveu parte da sua infância em Porto de Pedras. Tanto que ele fala, quando ele fala sobre a sua infância, ele cita com uma certa insistência o rio Tatuamunha, não é? Então, Aurélio Buarque de Holanda, um dos maiores dicionaristas do Brasil e quem sabe da América Latina, ele fala sobre do Alto Chegança em Porto de Pedras, entende? Então, o nosso litoral norte transborda de riqueza cultural, transborda de manifestação popular, manifestações populares. E nós não podemos nos esquecer disso. Falar dos 200 anos de Alagoas é falar, essencialmente, do litoral norte, que deu a sua contribuição maciça para toda essa distribuição cultural que existe hoje no estado de Alagoas. E é emblemático isso. O litoral norte, realmente, né, o Dirceu Lindoso, que é meu amigo afetuoso e um dos homens mais cultos e inteligentes que eu conheço, o Dirceu é um pesquisador, um cientista. Nato. É um cientista, uma pessoa extraordinária. Está lançando, inclusive, um livro de poesia e vem para o programa. Bacana. Ele tem um livro de poesia que conversamos outro dia, ele está vindo para cá. Isso é uma honra recebê-lo aqui. E, citando Dirceu Lindoso e as obras do Dirceu, também a gente fez uma reflexão, o outro dia, sobre Porto Calvo, um lugar que a história de Alagoas essencialmente passa por lá, não é? É verdade. Então, Porto Calvo. Zumbi dos Palmares foi educado em Porto Calvo. Segundo a história, lá por um padre em Porto Calvo. E para se tornar, inclusive, líder, não é? E lá em Porto Calvo também a figura emblemática do Calabar. Calabar. Então, está ali um berço representativo não só da história de Alagoas, mas da história do Brasil e da América Latina, né? Sim. Então, como você falou, é fortíssima essa relação da identidade alagoana com o litoral norte de Alagoas. E até porque ali vai ficando a fronteira também com Pernambuco, que é a nossa mãe, né? Exatamente. E nós não podemos esquecer também, Chico, da contribuição que a cana-de-açúcar deu, né? A cana-de-açúcar deu uma contribuição muito grande. E hoje muita gente vive no litoral norte da exploração da cana-de-açúcar. Não somente isso também, né? Muita gente vive também da pesca. Ali, por exemplo, quando inicia Paço do Camaragibe, São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras, Japaratinga, Maragogi,
um povo simples, muita gente, eu posso dizer que humilde, mas que não perde a alegria de viver. Encontra o sentido de viver muitas vezes na alegria das suas manifestações, né? Na celebração das suas manifestações populares. E isso é o que mais me encanta, é o que mais me deixa feliz, me deixa emocionado. E essa questão da identidade e, como você falou, das manifestações populares, está intrínseco às camadas que economicamente têm dificuldades de sobrevivência, não é? Mas essa preservação fortíssima do querer e do lutar para que aquilo não morra, vai passando de pai para filho, é belíssimo, não? É verdade, Chico. Por exemplo, a quadrilha. Nós, quando vamos estudar o surgimento da quadrilha, nós notamos que, além da influência estrangeira que tem, por exemplo, nas músicas, né, nós notamos que a quadrilha era uma manifestação que, a princípio foi um pouco abafada, né, mas que hoje é uma manifestação que abrange todas as camadas da sociedade. E em um dos artigos que também eu escrevi sobre o mestre Juvenal de São Luís do Quitunde, que eu acredito que muita gente fica surpreso ao saber que São Luís tem um mestre, um patrimônio vivo do estado de Alagoas, que nasceu em São Luís. E que muita gente não sabe disso, e que eu descobri em um livro de tombo aqui na Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas para fazer esse artigo. Então, temos aqui em Alagoas mestre Juvenal, que é mestre de guerreiro, mora na Xanda Jaqueira, e que ele é patrimônio vivo do Estado de Alagoas e nasceu em São Luís. E eu questiono em um dos meus artigos, por que nunca ouvi falar na minha terra, onde eu nasci, onde eu cresci, de mestre Juvenal? Porque eu nunca ouvi falar que São Luís do Quitunde tem um mestre de guerreiro, né? Cadê mestre Juvenal, o senhor com as suas manifestações folclóricas na porta da igreja matriz? Eu faço, por exemplo, essas indagações. Pois é, e é muito a se refletir, e o momento, como a gente falou, é propício, porque estamos na celebração dos 200 anos de Alagoas. Queria agradecer a sua presença no programa. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Outras vezes você irá retornar aqui para a gente discutir e conversar mais outras coisas relevantes e referentes à cultura e à arte alagoana. Muitíssimo obrigado. Obrigado você. E até o nosso próximo encontro.